Donald Trump culpou o que chamou de linguagem inflamada do presidente Joe Biden e de sua rival pela Casa Branca, Kamala Harris, pelo novo aparente atentado contra ele ocorrido no último domingo. O candidato republicano não ficou ferido. O FBI investiga uma possível tentativa de assassinato. Reportagem da nossa correspondente Mariana Giangiacomo. Trump disse que o atirador agiu com base na retórica inflamada de Biden e Kamala. Na campanha para seguir à frente da Casa Branca, os democratas acusam Trump de ser uma ameaça à democracia americana. O discurso é o mesmo adotado pelo empresário após a tentativa de assassinato que sofreu em 13 de julho, em um comício na Pensilvânia. Autoridades disseram que a equipe do serviço secreto atirou em um suspeito que estava armado e se escondia nas moitas ao redor do clube em que Trump jogava golfe no último domingo. Ryan Routh, suspeito de planejar o assassinato de Donald Trump, foi acusado nesta segunda-feira pelo Tribunal Federal dos Estados Unidos por 2 crimes relacionados ao porte ilegal de arma de fogo. Além do histórico criminal, o homem de 58 anos estava com uma arma com o número de série apagado. Routh possui ainda 2 condenações anteriores na justiça norte-americana, uma por porte de armas de destruição em massa e a segunda por posse de bens roubados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu garantias de segurança a Trump após o novo episódio e disse que o serviço secreto precisa de mais ajuda. Thank God the president's okay. One thing I want to make clear. The service needs more help. And I think the Congress should respond to their needs. More money? What kind of help do you think? I think we need some more personnel. I think they're deciding whether they need more personnel or not. Chris, a pergunta que se coloca é a seguinte, tomando como ponto de partida para a nossa conversa essa frase do próprio Trump, de linguagem inflamada. Quanto da paisagem política americana foi moldada, digamos, pelo medo ou pela raiva criadas pelo Trump, ou pelo medo e pela raiva a respeito do Trump? Eu acho difícil distinguir os dois. A gente olha cada lado da área política, eles estão com visões extremadas dos outros. Quando a gente faz uma pesquisa sobre quais são as principais preocupações do eleitor, e a principal preocupação hoje é a inflação, mas muito próximo, em número 2, é a ameaça à democracia, o extremismo político. Mas quem realmente se preocupa com o tema de ameaça à democracia são os democratas. Esse é o tema número 1 para os democratas. Então, você tem uma base democrata que realmente enxerga no Trump como uma ameaça autoritária e ao Estado Democrático de Direito. E tem raiva dele. E tem raiva dele, né? E a gente enxerga, evidentemente, não é, a base conservadora, eles também enxergam os democratas sendo com uma ameaça, não é, à democracia, mas pelo menos eles, não é o tema principal eleitoral. E é claro que é um ambiente assim tão dividido, polarizado. Sabe que o Trump é que criou esse ambiente, a resposta a democratas é que incentivou esse ato de violência, mas o fato é, nós estamos com uma falta de confiança crônica no sistema político e acho que isso gera atores políticos que utilizam esse medo e essa desconfiança e acaba criando um ciclo vicioso. Aí fica muito difícil você apontar o dedo se de fato quem é especificamente culpado. Lorival, difícil a reflexão. Porque, no fundo, o que o Chris disse é o seguinte, isso é ovo ou galinha. Não dá para diferenciar um do outro aí no caso. O fato que está diante de nós é de uma, digamos, de uma violência, no mínimo verbal, que se traduz em fatos como esse. Não importa se é diretamente atribuível a esse ou aquele grupo. Mas, no fundo, é a ideia de que se um vence, para mim, é uma questão existencial. Eu morro. A vitória de um é minha morte. Num país que tem mais armas do que pessoas e que tem uma história de violência política muito forte, né? De assassinatos de presidentes, de atentados, de tentativas de assassinato de uma boa parte dos presidentes recentes, né? Reagan, Obama. Então, a questão é que, quando você entra num ciclo como esse, não tem muito como sair, não é verdade? Porque a gente está vendo isso aqui em São Paulo, né? Assim, a violência na política, a violência verbal e às vezes até física, ela leva o oponente
a responder à altura, porque uma parte expressiva do eleitorado exige isso, né? Então, acho que a minha visão, assim, é que esse discurso por parte dos democratas ficou mais forte a partir da invasão do Capitólio, no 6 de janeiro, né? E os democratas não tinham necessariamente esse discurso e não teriam contra um outro candidato republicano, né, comum e corrente, né, normal, né? Mas, de fato, o fato é que realmente os democratas hoje dizem isso, né, que o Trump, que a América não resistiria a mais 4 anos de Trump e assim por diante. Então, você pega um doidinho desse, né, porque o cara é doidinho, né, fui ver a história dele. A ficha dele é corrida grande. Ele convidou o Kim Jong-un para ir ao Havaí, disse que ele ia ciceronear o Kim Jong-un, escreveu para o Zelensky, posso mandar milhares de civis para ir, para lutar, né? Foi para Kiev, a mulher dele arrecadou dinheiro para ele ir para Kiev e ele chegou lá e falou, eu vou convocar os afegãos. Que afegãos? Como que os afegãos vão combater na Ucrânia? E é uma pessoa totalmente fora da realidade, com uma história de violência mesmo. Em 2002, ele resistiu a uma prisão, ele passou por um checkpoint num semáforo, a policial viu que ele estava com uma arma, sacou a arma dela, ele fugiu, ficou entrincheirado na loja dele com uma metralhadora, foi preso e condenado. E aí uma pessoa dessa consegue ter um fuzil, tá certo? Que estava arriscando, né, apagado ali, ou seja, provavelmente não cumpriu regularmente. Ilegal, Claro, Chris. Eu até ia comentar, assim, não só nós estamos num ciclo pernicioso e vicioso, mas a reação a esse quase atentado também diz muito de que as reações estão ficando piores. No primeiro atentado, né, que de fato foi mais dramático, um tiro foi disparado, o presidente quase morreu, né, pelo menos tínhamos um momento onde o ex-presidente Donald Trump pediu, ele teve um discurso de união nacional, não é? Os republicanos também estavam com esse discurso. É claro que liderança do Partido Republicano, em seguida, fizeram um comentário que os democratas, acusando o Donald Trump de ser uma ameaça à democracia, criam um ambiente propício para o atentado. Mas pelo menos houve uma tentativa de união. Agora não. Agora, no dia seguinte, o presidente Donald Trump, né, ele já atacou os democratas de cara, não só disse que os ataques a ele criou um ambiente para tal, mas disse que a real ameaça são os próprios democratas. E a campanha seguiu normal. Então, é uma certa normalização dessa violência, mas nem é um momento de unir as forças políticas. E se descartou de imediato. Então, me preocupa um pouco esse ciclo, não é? Então, e a reação diz algo que preocupa um pouco. Do ponto de vista agora direto, focado nos ganhos político-eleitorais, em função de episódios como esse. Inicialmente, quando houve o atentado, que a bala passou pela orelha dele, a sorte impressionante que ele teve, um microlésimo de segundo ele teria sido morto. Sim. Ele imediatamente se viu, do ponto de vista geral do eleitorado, numa posição de vítima que lhe favoreceu ali inicialmente. Neste caso. Bom, de lá para cá o que aconteceu? Ele perdeu espaço nas pesquisas. Né? 2 meses depois dessa primeira reação de união que ele teve, um discurso que foi preparado pelos assessores dele, ele leu durante 21 minutos na convenção, depois ele passou 70 minutos tergiversando e atacando, mas ok, ele conseguiu ler aquele discurso de 20 minutos, pelo menos. Ele perdeu espaço, ele perdeu o favoritismo, não que hoje a Harris seja a favorita, não tem favorito atualmente, né? Então ele concluiu que aquilo lá não serviu de nada. E esse atentado é menos dramático. Não estou diminuindo a importância dele. É muito sério no perímetro onde está um candidato a presidente, um ex-presidente, ter um cara com um fuzil de mira. Isso é muito grave, né? Agora, foi bem menos dramática a situação, o risco que ele correu. Segundo o Serviço Secreto, ele não ficou na linha de visão desse potencial atirador. Então, e aí, junto com a dificuldade que o Trump está tendo
de superar a Harris nas pesquisas, ele se torna mais, ele volta para o instinto dele, né? Que, aliás, ele adotou nesses últimos 2 meses também, de muita agressividade e tal. Então, já o Biden, é preciso dizer uma coisa, né? O Biden disse que, nós vimos aí, né, que precisa de mais recursos para o serviço secreto, que toda a segurança que o ex-presidente necessite precisa ser dada. E a Kamala Harris disse, eu estou feliz de que ele está a salvo, a violência não tem lugar na América. Essa foi a reação verbal dela. Então, foi bem diferente da do Trump, né? Mas, de qualquer forma, o ponto central é o seguinte, de fato, existe essa sensação nos Estados Unidos, o país está dividido ao meio entre a noção de que o Trump se elegendo, a democracia vai se perder, né, e os valores americanos vão se perder, e os trumpistas e uma grande parte dos republicanos também têm essa sensação de que os democratas são uma ameaça para os valores da família, os valores morais, e os próprios valores da nação também. Valores cristãos, inclusive. Quando a cristandade está sob ataque se os democratas ganharem. Essa é uma das... O J.D. Vance hoje fez um discurso que parecia um líder religioso, parecia uma teocracia. Ele falando assim, eu estou aqui para falar da minha fé, né? Todo mundo que está aqui compartilha a mesma fé. O Estado laico já era. Não há favoritos? Olha, eu acho que é uma eleição muito meio a meio. Nós, na Eurásia, acreditamos que o Trump é um ligeiro favorito, mas, assim, só por um triz. De onde vocês tiram a base para essa afirmação, que a reputação que vocês têm é muito forte? Eu admito que é uma eleição muito difícil cravar, então a gente reconhece isso. Mas a razão que a gente está com viés Trump é que quando a gente olha as principais preocupações dos eleitores nos estados pêndulo, são estados que têm sofrido economicamente um pouco mais e o tema de inflação é mais importante nos estados chaves. E no tema de inflação tinha uma certa vantagem. Então é um ambiente que ele tem um potencial maior e quando a pesquisa está empatada meio a meio e a gente olha a principal preocupação, é por isso que está dando um viezinho para nós na Eurásia a favor do Trump. Mas isso é uma interpretação. Sim, geralmente o que a gente encontra é que quando o candidato é mais forte na principal preocupação, esse candidato tende a levar. Você tem que potencializar isso através de uma boa campanha. Então, é claro que é o tipo de eleição onde a eficácia da campanha pode importar. Mas se a gente olhar assim, as principais preocupações, a gente usa isso como indicador antecedente até das intenções de voto no dia da eleição. Então, isso tem se mostrado assim, eficaz como preditor. Então, é essa a razão que a gente está com uma ligeira aposta no Trump. Não é? Há uns números que são assustadores, em certa medida, Lorival, quando a gente fala, como o Chris acabou de se referir, aos estados pêndulos, são 6, né, no fundo. 6 ou 7, 6 ou 7, depende. Agora, dentro deles, são poucos municípios. Então, no fundo, nós estamos falando não apenas de 6 estados, nós estamos falando de talvez 30, 40 municípios, num total de número absoluto de eleitores, que alguns situam em apenas 40 mil pessoas. Exato. Vão decidir a eleição presidencial americana. Exatamente, é disso que se trata. E aí realmente é possível que, como o Chris diz, quer dizer, na hora H, na hora de votar, né, o eleitor pense no bolso. Muitos eleitores que não gostam do Trump, não gostam, podem votar nele por considerar que é melhor para o bolso e que é uma situação que é muito determinante, essa questão econômica, né? A Harris, acho que ela enfrenta algumas resistências, né? Nós estamos falando de um eleitorado que mais de 2/3 do eleitorado é branco, né? Na verdade, em torno de 70%, né, Chris, do eleitorado americano. Acaba comparecendo ao voto, né? É branco, né? É branco, não, é o eleitorado branco. Aí você tem ali 12, 13% de negros e o restante de latinos. E ela é uma candidata mulher e negra, né? Assim, então, realmente é um uphill, uma montanha que ela precisa subir. Mas vamos ver, acho que ainda tem aí 50 dias pela frente com erros e acertos de ambos os lados. Para encerrar, Chris, a campanha da Kamala Harris está sabendo reagir a esse desafio?
Eu acho que ela está com uma campanha eficaz, sim. Se você olha, todas as propostas que ele tem colocado na mesa são propostas de populismo econômico, que tentam atacar o custo de vida. Então, ela tem uma série de propostas de tentar combater abuso de preços nos supermercados, de dar um crédito para crianças no seu imposto de renda, de aumentar a oferta de casas. Então, pelo menos ela está dando propostas no calcanhar de Aquiles dela. E também, evidentemente, tentando puxar o tema de aborto e explorar a falta de capacidade de confiança na figura do Donald Trump. Então, ela está com uma campanha negativa eficaz e tentando lidar com o flanco dela. Então, acho que, em termos de como está estruturando a campanha, acho que ela está acertando. É por isso que é tão difícil cravar. Talvez ela possa prevalecer mesmo com o custo de vida dragando a candidatura dela. E o Trump não está acertando tanto também. O Trump não está acertando. Então, isso é uma coisa importante. É por isso que é tão, eu diria que, assim, quando a gente olha os fundamentos, deveria ter uma vantagem para o Trump, mas essa é uma eleição onde a campanha vai importar. E eu acho que esse atentado, ou não quase atentado, acho que realmente não muda muito essa dinâmica eleitoral, não, de um lado para o outro.